Eu estou falando com vocês aqui neste sábado, dia 28 de junho, são 4 horas da tarde. Tempo péssimo aqui em Porto Alegre, chove abundantemente neste sábado à tarde. Aí as previsões da Metsul Meteorologia são as piores possíveis. O Lago Guaíba, que beira Porto Alegre, já está na sua cota de alerta. As ilhas do arquipélago aqui da capital estão inundadas de água e há possibilidade de nova cheia aqui na capital. E em dezenas e dezenas de municípios aqui do Rio Grande do Sul. O Lago Guaíba, não sei se já falei para vocês, mas ele é abastecido por 5 rios principais, o principal dos quais é o Jacuí. 5 rios, eles desaguam sobre o Lago Guaíba, que na outra ponta se liga à Lagoa dos Patos. Muito mau tempo aqui em Porto Alegre. Vocês vão ouvir falar nisso ainda muito. Bom, mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Quero falar sobre o Supremo Tribunal Federal. Bom, hoje eu estava dando uma olhadinha na pesquisa que foi divulgada exatamente neste sábado pelo Instituto Datafolha, da Folha de São Paulo, que mostra o seguinte: 58% dos brasileiros sentem vergonha do Supremo Tribunal Federal. 58% sentem vergonha do que fazem os ministros do Supremo Tribunal Federal. Está no Datafolha de hoje, Folha de São Paulo. Eu estou publicando isso no meu blog, polibiobraga.com.br, em detalhes. Bom, a verdade é a seguinte: a Corte Suprema ela virou uma espécie de geni dos 3 poderes. Tudo em função dos desatinos que promovem diariamente ministros dessa Corte, perseguindo centenas de oposicionistas e seus líderes, Bolsonaro à frente, censurando à torta e à direito a expressão, as opiniões das pessoas, usurpando poderes do Congresso e servindo de modo carnal, portanto, aos interesses também dos governos Lula, do PT, mas, mais do que isso, interferindo inclusive nos rumos da economia brasileira, como é o caso da censura prévia que acaba de introduzir essa semana o Supremo nos serviços das plataformas geridas pelas grandes empresas multinacionais de internet e também por pequenas e pequeníssimas empresinhas brasileiras, como é o meu caso. Aliás, esse assunto ainda não acabou, porque é esta fúria sobre a regulação das atividades na internet, é esta fúria do Supremo Tribunal que vai acabar custando sanções que os governos dos Estados Unidos, sede da maior parte dessas grandes multinacionais, vai impor sobre ministros do Supremo, com ênfase para o ministro Alexandre de Moraes. Eu estou publicando hoje, inclusive neste sábado, no meu blog, polibiobraga.com.br, uma informação do deputado Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, e ele está passando uma informação de que o ministro da Defesa, Marco Rubio, está cada vez mais... Secretário de Estado, desculpe, não é ministro da Defesa, secretário de Estado, uma espécie de ministro da Justiça deles lá. Ele é Marco Rubio, ele está cada vez mais pressionado para impor logo essas sanções, porque ele diz que elas vêm aí, sobretudo sobre Moraes e a família dele. Bom, esse número apurado pelo Datafolha constitui a maioria daqueles 213 milhões de brasileiros que a ministra Carmen Lúcia, num arrobo extemporâneo, inaceitável na quinta-feira, chamou de os pequenos tiranos, os 213 milhões de pequenos tiranos brasileiros que usam as redes sociais. Olha, vejam só, né? Pequenos tiranos, ela é a grande tirana, né? Bom, 58% então querem ver o Supremo pelas costas, tem vergonha. 30% demonstra algum respeito pela Corte. A pesquisa mostra que, de qualquer maneira, não é só o Supremo que está sendo mal visto aí, né? O governo Lula é rejeitado por 56%, sente vergonha dele, a Câmara 58%, o Senado 59%. Bom, esses números ele confirmam o que disse o desembargador Sebastião Coelho no ano passado, durante o julgamento do Supremo, cara a cara com os ministros. Vossas Excelências são as pessoas mais odiadas do Brasil, e com efeito. Eu fico no caso da ministra Carmen Lúcia, porque depois do que ela declarou na quinta-feira no Supremo, os pequenos tiranos, vocês aí, 213 milhões, né, quando ela impôs censura prévia junto com seus compadres lá do Supremo, porque a verdade é que a partir daí a ministra é apresentada nas redes sociais como uma tirana soberana inimiga do povo brasileiro.
A ministra Carmen Lúcia, Supremo, ela parece que não consegue fechar a boca. E fica, então, manifestando esses ranços autoritários de maldade que estão povoando assim, os decrépitos neurônios, se é que eu posso dizer assim. E ninguém consegue calar-lhe a boca. Até porque ela mesma já avisou num dos seus rompantes de fêmea encolorizada: cala a boca, já morreu, porque quem manda na minha boca sou eu. Cala a boca, Carmen Lúcia. Você se lembra do rei João Carlos, da Espanha? Por que não te callas? Foi uma frase dita pelo rei João Carlos I da Espanha ao presidente venezuelano, então, na época, Hugo Chávez, durante a 17ª Conferência Ibero-Americana, realizada na cidade de Santiago do Chile, em 10 de novembro de 2007. Por que não te calas? Disse o rei João Carlos pro Hugo Chávez. Ele não cala, né? Ele não calou. Ele morreu. Só assim calou. Eu não desejo isso para Carmen Lúcia, claro, mas por que não te calas, Carmen Lúcia? Quando a Carmen Lúcia manda na sua boca, ela não apenas justifica violar dispositivos constitucionais, introduzindo a figura da censura provisória, como já fez no passado, né? Como resolve ofender o conjunto dos 213 milhões de brasileiros, com ênfase para os 270 milhões de brasileiros que usam a internet, como fez na quinta-feira ao votar pela censura prévia na web. Veja só o que ela disse, né? Na quinta-feira. Temos que impedir que 213 milhões de pequenos tiranos soberanos, estava se referindo aí à população brasileira, dominem os espaços digitais do Brasil. Claro, porque eles não dominam espaços digitais. Essa gente toda da esquerda aí, ela é analógica, é atrasada. Né? Nós sabemos disso. Aí tem que censurar, claro, né, os meios digitais. Bom, eu estou finalizando, quero dizer que no meu blog desse sábado eu publico farto material sobre essa Nárnia tropical que transforma o Brasil numa banana republics. Chama atenção para artigos do PhD Alex Pipkins, também do Observatório para o Brasil Soberano, e para o vídeo de Felipe Moura Brasil do site O Antagonista. Isso vai ficar assim? Bom, eu concluo dizendo o seguinte: não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. A pressão popular é que vai definir os rumos dos acontecimentos. E amanhã nós temos uma nova manifestação, não esqueço, domingo, na Paulista. Eu vou transmitir tudo isso ao vivo através do meu blog polibebraga.com.br. Me acompanhe.